o CR7, o Neymar, o Ronaldinho tem inspirações em Azulzinho Loki. E hoje vou fazer uma tier list dos melhores jogadores em questão de jogar bola. Então deixa o like aí no vídeo e se inscreva-se no canal. O primeiro jogador da lista temos Shaqiri, onde a inspiração dele é no japonês chamado de Ryu. Sim, mano, esse japonês aqui, ele não é tão bom, ele não é tão absurdo. Ele é uma piada comparado com as outras pessoas dessa lista. Então, nada mais justo, ele não é tão bom assim. É apenas um japonês. Ele nem sequer entra entre os 3 melhores japoneses do mundo, né, da história. O próximo temos o Nagi. Mano, o Nagi, ele foi inspirado no Dennis, né? O cara é o rei do domínio, esse cara é absurdo. Ele é holandês, ele fez bastante gols em Copa, entre aspas, né? E nada mais justo do que ele ser craque ou se não semi-bom, né? Mas nada mais justo mesmo do que ele ser craque, porque ele é muito bom, ele é praticamente o melhor cara para dominar a bola. Então, mano, não tem nem sequer comparação, né? Ele é muito absurdo e top em questão de futebol e principalmente domínio. O próximo da lista temos o Pablo. Mano, o Pablo, ele foi inspirado em Dybala. Mano, Dybala, ele foi bom, mas não é tão bom assim. Ele vai ficar apenas em normal, né? Porque Dybala, comparado com o resto da lista, não tem nem sequer comparação, né? Dybala foi um jogador fenomenal, mas não tão absurdo. E o próximo temos o Kunigami, onde as pessoas falam que ele foi inspirado no Bale, ou se não inspirado no Adriano, o Imperador. E se ele foi inspirado no Adriano, ele fica em craque, mas se ele for inspirado no Bale, ele fica apenas em semi-bom, que significa que o cara não é ruim, ele é apenas um craque semi-craque, né? Que é uma categoria bem top, né? O próximo temos o Chris Prince, né, mano? O Prince, ele foi inspirado no CR7, então nada mais justo do que ele ficar na posição de GOAT, mano. Prince, ele é absurdo, ele gasta todo o seu dinheiro em questão de shape. Ele tem um shape mais cuidadoso, ele tá sempre fazendo propaganda para marcas de água, marca de musculação, tudo para ficar mais rico também. Prince briga pelo top 1 sem sombras de dúvida, afinal, apenas melhor do que o CR7, apenas Pelé e também Messi. O próximo temos o Shido. Mano, o Shido, ele fica entre craque ou se não o semi-bom. Shido, ele foi inspirado no Ibra. Sim, o rei do voleio, o rei da bike e assim vai. Shido, assim como o Ibra, não é aquele jogador que mais se destaca. E o Ibra nunca conseguiu se tornar aquela estrela absoluta. Não é à toa que ele nunca venceu a Champions League. E fora que ele se acha muita coisa, né? Mesmo não sendo. Então nada mais justo do que ele ficar em semi-bom. O próximo jogador temos o Luna, né, mano? Luna foi inspirado, entre aspas, no Fernando Torres, mano. Fernando Torres foi um jogador que teve auge ali um pouco, né? Ele venceu Champions, ele venceu Copa, ele venceu praticamente tudo. Mas ele nunca foi o melhor jogador do mundo, ele nunca nem sequer chegou próximo, entre aspas. Então nada mais justo do que ele ficar na posição de normal, né? A gente pode botar ele em semi-bom ou se não em normal, né? E nada mais justo do que ele ficar nessa posição, porque comparado com a lista, ele não foi muita coisa em questão solo. Agora, coletivamente e títulos, ele fica em GOAT, né? Mas sozinho não. O próximo da lista temos o Adam Drake, né? Se o Luna ganhou tudo, o Adam não ganhou nada. Adam, o Harry Kane, né, mano? O Harry Kane, em questão de futebol solo, ele fica em craque, né? Ele não é aquele craque absoluto, aquele jogador bom demais, né? Mas ele sempre foi recordista de recorde. Não é à toa que ele tem muito gol na Premier League. Ele até mesmo já venceu chuteira de ouro. Mano, não dá, ele tem que ser craque. O próximo temos o Loki, né, mano? O Loki, ele vai ficar em craque pelo simples fato que ele já venceu tudo de importante no futebol, que é a Copa do Mundo.
E ele quase quebrou o recorde do Pelé. E ele simplesmente fez 3 gols numa final de Copa. Ele tem mais de 10 gols na Copa. E a única coisa que falta pra ele é a Champions League, né? Comparando com a lista, vendo o recorde dele, assim vai, ele até mesmo vai ter mais gol do que Messi e CR7 juntando gols e assistência. O próximo da lista temos Noel Noah. Mano, Noel Noah fica entre GOAT ou se não craque, né? E nada mais justo do que ele ficar em craque. Por mais que Noel Noah, que é o Lewandowski, seja muito bom, ele tem um recorde de fazer 5 gols em questão de 9 minutos. Mano, não dá. Leva já jogou muito contra o Real Madrid na época de Borussia Dortmund, né, mano? Leva era para ser GOAT, né? Mas como eu vou limitar bastante, ele vai ter que ficar apenas em craque, né? Mas, sem sombras de dúvida, ele é o melhor craque dessa lista. O próximo temos o Lavinho, né? Mano, o Lavinho fica entre craque ou se não GOAT, né? E eu vou botar ele em craque pelo simples fato que ele foi o terceiro melhor jogador da geração. Essa é a pura verdade. Ele jogou melhor que até mesmo Lewandowski, né? Por mais que ele não tenha feito tanto de gol, né? A gente tem que entender que o Leva sempre foi um atacante centralizado, enquanto o menino Ney nunca foi. Mas em questão de bola, ele jogou muito mais do que o Noah. O próximo da lista temos o Dada Silva. Mano, Dada Silva, ele foi inspirado no brasileiro, né, que tem o nome de Dada também. O maluco era o rei da cabeçada, pulava alto e diversas outras coisas, né? Então nada mais justo do que ele ficar na posição de craque, né? Por mais que muitas pessoas não concordem e não acham, essa pura verdade, mano. Dada Silva foi inspirado no Dada Maravilha, mano. Esse maluco tem mais de 900 gols, ele tem Copa. O maluco jogou muita bola, né? O único defeito dele é que jogou apenas no Brasileirão, né? Mas você tem que entender que antigamente era proibido de jogadores sul-americanos jogar na Europa. Não é à toa que diversas lendas do Brasil dos anos 60 foi barrado de jogar em times europeus por causa disso. E o próximo da lista temos Luc Mia, né? Onde ele foi inspirado no David, né? Esse jogador holandês, ele é muito superestimado entre aspas. Afinal, as pessoas lembram mais dele porque ele jogava com óculos do que pelo seu futebol. Ele faz muito pouco gol, ele participa de muito poucos gols e assim vai. Ele é um jogador top, né? E nada mais justo do que deixar ele em semi-bom. O próximo da lista temos o Bátira, né, mano? O Bátira, ele foi inspirado no R10, né? Por mais que o Ronaldinho não seja nem sequer top 10 dos melhores da história do futebol, Ronaldinho foi muito bom, ele é considerado o rei do drible, mano. E nada mais justo do que ele ficar na posição de GOAT. Essa é a pura verdade. Por mais que ele não seja aquele absurdo, por mais que ele seja superestimado, essa é a pura verdade, mano. Ronaldinho é de outro patamar. Ele tem a pior Copa de um melhor do mundo, né? Mas ele jogou muita bola, com certeza. Ele tem que estar na posição de GOAT. O próximo temos o Inzaghi, né? O Inzaghi, ele foi inspirado no Inzaghi, né, mano? O Inzaghi, ele nunca foi aquele cara absurdo, aquele craque absoluto. Ele é o único jogador que comemorava o seu gol com tudo. Ele comemorava como se fosse o último. Enquanto o Barão, ele foi inspirado no Balotelli, né? Por mais que você não concorde, não acha, é isso que falam, né? E convenhamos, mano, o Balotelli é uma piada perante ao Inzaghi. Por mais que o Balotelli ali teve um auge, Balotelli foi um jogador que jogou a sua carreira praticamente no chão. Afinal, ele brincava, fazia gol de peito. Não é à toa que ele já chegou a perder um gol de propósito. Mas, diferente de Inzaghi, Balotelli sofria muito, né? Aquelas coisas que os europeus
pratica nas pessoas, né? E é por causa disso que ele desanimou com o futebol, né? Então nada mais justo do que a gente deixar o Inzaghi em semi-bom, enquanto o Balotelli em normal. Sim, essa é a pura verdade, né? Por mais que o Inzaghi seja bom e também o Balotelli, o Inzaghi foi mais jogador. O Inzaghi jogou em times mais consolidados e fez mais participação em títulos importantes, ganhando Copa, ganhando Champions e assim vai. Então, pessoal, essa foi a minha tier list. Então fui, fica com Deus.